Olá pessoal, sou o professor Rubens, estou aqui para contar uma história para vocês hoje. Uma história. Será que você consegue ver direitinho essa imagem aqui? Será que está claro que é uma fogueira? As pessoas ao redor da fogueira e tal? Pois bem, essa aqui é a história então da primeira sala de aula. Muito provavelmente, aliás com quase certeza total e absoluta, a primeira sala de aula foi ao redor da fogueira. Ao redor da fogueira. Tá? Os seres humanos de 10 mil, 12, 15 mil anos atrás ainda não falavam muito bem, né? A comunicação era toda gestual. Então, muito provavelmente era ali ao redor da fogueira que as pessoas se encontravam no fim da noite e de alguma forma contavam as suas histórias, contavam o que tinha acontecido. Na verdade, ao redor da fogueira, o que devia ter acontecido, o que talvez aconteceu, foi mais ou menos isso, né? A lição mais importante de todas elas, certamente, era aquela de como guardar o fogo. Até um certo momento, o ser humano só conservava o fogo que ele encontrava na natureza, por causa de um raio que caiu, alguma coisa assim. Tá? Num momento subsequente, né, a grande aula era como fazer o fogo. Como fazer o fogo. Outro assunto, certamente, da sala de aula da época, ao redor da fogueira, era como caçar. Como caçar. Então, os caçadores voltavam da caça com um pedaço, com um animal nas costas, pendurado nas costas, e ali, enquanto assavam o seu naco de carne, os caçadores do dia contavam gestualmente como que eles enfrentaram a fera. E certamente que eles inventavam, falavam que a fera era maior do que qualquer outra coisa, que a fera era muito feroz, que o animal era muito feroz. Pois bem, essa história de você chegar e contar para as crianças, né, ou para os velhos, para as pessoas, para as mulheres que talvez não tenham acompanhado o homem na caça, essa história toda, né, esse contexto todo, esse teatro todo tinha a ver com a formação. Quando o caçador voltava, ele estava contando história, mas as crianças estavam aprendendo como caçar. Aprendendo depois como fazer aquela carne, né? E depois aprendendo também como contar a própria história. Né? Tem um filme chamado A Guerra do Fogo, onde você vê todo esse comecinho. Né, esse começo da história da humanidade. E muito provavelmente, nessa época, nós nem falávamos ainda. Era tudo gestual, tudo mímico. Nós ainda fazemos mímica. É interessante como nós temos esse fascínio pelo fogo, né, de nos reunir ao redor do fogo, né, para ficar olhando para o fogo, e quando a gente faz isso, a gente fica contando história. Quando nós nos reunimos ao redor de uma fogueira, às vezes num sarau, né? Num luau, num acampamento, nós ficamos conversando, um conta uma mentira maior que a outra, vamos contando, enfim, as nossas histórias. Então, muito provavelmente, tá? A nossa primeira sala de aula foi ao redor da fogueira. E ficar ao redor da fogueira, de fato, é algo fascinante. Tá? Bom, então, nesse primeiro momento, a aprendizagem ela era feita, sobretudo, a partir daquilo que a gente chama de contação de histórias. Nós contávamos histórias para ensinar as nossas crianças, ensinar os nossos jovens aquilo que os adultos faziam, que era aquilo que eles teriam que fazer quando fossem adultos. Né? Depois, o tempo foi evoluindo, né? A linguagem foi criada, essa linguagem falada foi criada, e ficou mais fácil de se realizar a transmissão desses conhecimentos da caça, do conhecimento relativo às estações, do conhecimento relativo à época em que dá um fruto, à época em que dá outro fruto, como criar um animal, como caçar um outro animal. Então, depois da invenção da fala, da linguagem falada, o processo de aprendizagens ficou requintado, ficou mais sofisticado. Mas durante milhares e milhares e milhares de anos, a nossa formação, a nossa escola foi só gestual, foi só mímica. E depois, por mais milhares e milhares de anos, até antes de se inventar a escrita, a aprendizagem foi essa história, foi esse mecanismo da contação de histórias ao redor da fogueira, ao redor de um homem mais velho, ao redor de um homem mais sábio. Tá? Bom,
Aí, gradualmente, esse processo ele foi, de alguma forma, se elitizando. Por quê? Porque algumas histórias elas foram ficando apenas na cabeça de alguns homens mais velhos, de algumas pessoas mais velhas, e eles eram os contadores oficiais de história, os homens sábios, os anciãos, né? Bom, aí num certo momento se inventou a escrita. Isso foi muito bom inventar a escrita. Por quê? Porque algumas histórias elas iam se perdendo, elas ficavam só na tradição oral, só na lembrança das pessoas mais idosas. E aí se uma pessoa idosa morresse, né, todas as histórias morriam com ela. Então ela tinha que escolher alguém para ser o seu discípulo e passar suas histórias para esse seu discípulo depois começar a contar as histórias para as pessoas mais jovens. Então, quando se inventa a escrita, a gente consegue passar aquilo que está na cabeça para o papel. Para o papel. E a nossa escrita, no caso, a nossa escrita é muito interessante, porque a nossa escrita ela é fonética, a nossa escrita ela repete os sons que a gente fala. Né? Há outras formas de escrita que não são escritas fonéticas como a nossa. A nossa escrita é uma das mais simples que existe justamente por isso, porque qualquer pessoa que leia uma palavra com as seguintes letras C-A-S-A, qualquer pessoa que saiba ler, aqui no Brasil vai falar casa. Então, aquela coisa assim, onde as pessoas moram, tem um nome que a gente chama de casa. E a gente representa esse nome com essas 4 letrinhas. Pois bem, a escrita foi um mecanismo fantástico para a gente guardar na memória as histórias que nós tínhamos que contar para os nossos descendentes, né? E histórias que eram dos nossos ancestrais. O caso mais famoso para nós aqui do Ocidente é a Ilíada e a Odisseia de Homero. Na Ilíada nós temos lá a história dos gregos guerreando. Os príncipes iam para a guerra. Não era soldadinho que ia para a guerra, eram os príncipes que iam para a guerra. E na Ilíada, ali Homero conta como que o jovem tem que se comportar na guerra, como que o jovem tem que ser valente. E quem vai para a guerra é o príncipe, então todos querem ser como o príncipe. Todos querem ser como Menelau, como Aquiles, como Patroclo, como Heitor, Alexandre, enfim, tantas... Alexandre não, Paris, né, que é o irmão de Heitor. Pois bem, mas enfim, a história é essa, né? Ali naquelas histórias, nas histórias da Ilíada, contadas por Homero, nós temos o ideal do homem grego. Então os gregos decoravam essas histórias e contavam essas histórias de cabeça antes delas serem escritas, antes delas estarem no papel. Com a invenção da escrita foi muito mais fácil depositar tudo isso no papel para que ninguém perdesse nem um pedacinho dessas histórias. Na outra parte da história, quando Homero conta a volta de Ulisses para Ítaca, lá ele conta, ele explica como que é a Grécia no tempo de paz, como que as comunidades viviam, né, como que era a cidade de Menelau, como que era a cidade de Ítaca, qual que era o comportamento de Penélope, enfim. Tudo isso para contar histórias e formar as pessoas. Então, durante milhares e milhares e milhares de anos, tá? Toda a nossa formação foi ao redor, foi por meio da técnica da contação de histórias. Tá? E depois da invenção da escrita, só algumas pessoas podiam ler. Geralmente homens, poucas mulheres aprendiam a ler, né? E o tempo vai passando e finalmente inventam uma coisa mágica chamada imprensa. Gutenberg inventa a imprensa e multiplica um dos livros que conta muitas histórias importantes para o Ocidente. Multiplica um livro chamado a Bíblia. Né? E na Bíblia estão uma série de histórias que são histórias também sagradas, histórias pedagógicas, que ensinam como as pessoas aqui devem se comportar. Claro, aquelas pessoas que acreditam na Bíblia. Quem não acredita, aí tem outros livros outros livros religiosos e tal. Tá? Mas essa questão para nós aqui não é o importante. O importante é que nós temos ali um livro cheio de histórias para explicar como as pessoas também devem viver. Bom, chega um momento com a Revolução Industrial que a escola muda. Muda o seu formato, né? A escola muda o seu formato, não. Praticamente a escola é inventada, a escola. Tá?
E as crianças deixam de aprender histórias para saber como se comportar diante da vida. As crianças agora elas simplesmente têm que aprender a ler. Aprender a ler para quê? Se elas quiserem ler alguma história, elas vão ter que primeiro ler. Então a criança vai ter que ler, aprender a ler, para depois se encontrar com um livro onde estão depositadas quaisquer outras histórias. Aí começa a ficar um pouco chato. Começa a ficar um pouco chato, porque antes a criança ouvia aquela história, participava, perguntava como foi isso, como foi aquilo. Agora, antes de ter contato com a história, a criança tem que ler. Né? Então, aos poucos, a história, a contação de história, foi sequestrada da escola. Porque a escola virou um instrumento simplesmente de educação dos empregados. Vamos ensinar algumas pessoas a ler e escrever para que elas possam trabalhar na fábrica, trabalhar na indústria, trabalhar no comércio e pronto, virou isso. Hoje, é claro que eu estou simplificando muito, tá? Mas 99% do que eu estou dizendo é verdade, tá bom? A escola virou essa fábrica de empregados, né? Virou essa fábrica de empregados. E agora, nesse momento da internet, do YouTube, do Facebook, de tudo isso que vocês sabem muito melhor do que eu, nós vivemos uma revolução. Por quê? Porque agora qualquer um, que nem eu estou fazendo agora, pode simplesmente ligar um telefone e começar a contar uma história. Vejam só esses sites de humor, que nem a Porta dos Fundos, o Parafernália, né? O que esses caras fazem? Eles contam histórias absurdas, histórias engraçadas, né? Mas eles contam histórias. Né? Muitos dos youtubers que a gente encontra de sucesso, eles contam histórias da vida deles. É por isso que eles são tão hipnóticos, é por isso que eles conseguem catalisar a nossa vontade de ouvir eles falando. Eles não estão lá ensinando 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, aquela coisa chata. Não, eles estão contando histórias. E nós gostamos de ouvir histórias. Né? Então, de alguma forma, eu vou tentar aqui, à medida que eu for desenvolvendo passo a passo, contar algumas histórias para tentar animar, captar a atenção de vocês. Mas o significado dessa minha aula é mostrar para vocês que a história foi sequestrada da nossa aprendizagem. Então, e por causa disso, aprender na escola é tão chato, aprender na faculdade é tão chato, né? Porque o que a gente aprende não tem a ver com a nossa vida, e enfim. Então, a finalidade do meu curso aqui é fazer o quê? Fazer com que passo a passo, passos pequenos, milimétricos, você consiga resgatar o gosto pela aprendizagem. Então, eu vou dar para você tudo que for possível a respeito do que é necessário para você aprender da forma correta. Aprender com gosto, aprender com vontade, aprender com tesão, aprender com desejo, tá? E superar essa dificuldade que foi enfiada dentro da gente, que estudar é um negócio chato, que aprender é um negócio chato. Não, aprender é algo natural. É algo natural do ser humano. Em algum vídeo eu já falei da criança aprendendo, da criança pesquisando. Minha filha, quando era pequenininha também, engatinhando, ela tinha um degrau na sala da minha casa e ela foi engatinhando e tombou no degrau. Não conseguiu medir direitinho a altura de um degrau para o outro, foi lá e tombou. Estava engatinhando, não andava ainda, né? Mas não foi nada grave. Né? Mas saiu rolando lá degrau abaixo. Mas era só um degrau, que dividia a sala de estar da sala de jantar. Deu meia hora, essa criança estava lá no mesmo lugar. Falei, pronto, ela vai cair de novo. Né? Só que quando ela caiu de frente. Ela estava engatinhando assim, né? E pá, caiu de frente. Naquele momento, ela estava no mesmo local e eu comecei só a sacar o que aquela criança estava fazendo. Ela simplesmente virou de costas e desceu de ré. Então, ninguém ensinou aquilo para ela. Meia hora depois, ela estava no mesmo lugar, sem medo, e testando uma estratégia, aprendendo
como descer aquele degrau sem tomar aquele tombo que ela tomou 30 minutos atrás. Percebem? Então a criança é uma máquina de aprender e de criar soluções para ela. Né? E então aprender é algo natural. Mas isso foi sequestrado de nós. Esse gosto pela aprendizagem foi sequestrado de nós. Então eu estou aqui para ajudar você a recuperar esse gosto pelo estudo. Estou aqui para ajudar você a aprender de forma natural. Tá bem? Aprender de forma natural. Por exemplo, uma coisa que falam que é muito grave, essa história das nossas aulas começarem às 6h30, 7 horas da manhã. Isso é completamente antinatural. Nós tínhamos que dormir um pouco mais. A criança tem que dormir um pouco mais. Então acordar a criança às 6, 7 horas da manhã é um crime. Minhas crianças, elas acordam sozinhas às 5h30 da manhã. Não sou nem eu que chamo elas para acordar, elas acordam sozinhas. Mas isso é um crime. As crianças tinham que dormir um pouco mais. Mas por quê? Porque os pais têm que sair de casa para levar as crianças para o trabalho, né? E depois conseguir chegar no trabalho às 8 horas. Então o horário da escola da criança está em função do trabalho do pai, do trabalho da mãe. Né? Se a criança não pode entrar às 9 se o pai entra às 8, se a mãe entra às 8, como que vai fazer? Percebe? Então a escola até esse arranjo ela faz para facilitar o funcionamento do emprego de todo mundo, do trabalho de todo mundo, da indústria. Então para as crianças, na verdade, tem pouca gente preocupada com esse aspecto, mas falam que isso é muito sério, Uma hora isso vai ter que mudar. Bom, a questão aqui no fim das contas é só essa. Eu estou aqui para ajudá-lo a estudar da forma melhor. Vamos ter aulas no formato de slidecast, vamos ter aulas no formato de microaulas, que são aulas gravadas por mim, com a minha imagem aparecendo. As aulas de slidecast, elas são essas aulas que vocês ouvem minha voz e veem imagens, tá? Veem formas, figuras, tá claro? E com isso, com essas minhas aulas no vídeo, o que eu quero mostrar para vocês é que eu posso ajudá-los dessa forma, posso ajudar muita gente com essas aulas, tá? E esse conteúdo que começa a ser distribuído online, na verdade, é uma espécie de revolução. Né? Então é isso de novo, deixa eu voltar nesse ponto aqui. Isso aqui eu esqueci de falar isso. Nós estamos vivendo uma revolução do aprendizado. Por quê? Eu vejo agora a minha filha. Minha filha está com 13 para 14 anos. Ela gosta de dançar, gosta de desenhar. E ela está fazendo um curso de desenho com um desenhista chamado Charles Lavezzo. Está fazendo na internet. Um curso nos mesmos moldes que você está fazendo aqui comigo. Tá? Então, no curso dela tem 350 alunos. 350 alunos. Esse professor, que é um professor de desenho realista, está dando aula para crianças, para jovens, crianças, adultos, não sei, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Aqui onde eu moro numa cidade do interior de São Paulo, eu não tenho ninguém para ensinar isso para ela. Não tenho ninguém para ensinar esse tipo de desenho para ela. E ela está conseguindo fazer um negócio que ela gosta, que ela adora fazer esse tipo de coisa, esse tipo de desenho, né? E está fazendo isso pela internet. Então alguém que mora num outro lugar, num outro ponto do Brasil, né, conseguiu fazer contato com a minha filha aqui e ela está fazendo esse curso que é maravilhoso. Então você pode aprender dança, você pode aprender como nadar, você pode... O meu outro filho fazia curso de ping-pong pela internet. Então, hoje ele nada, mas houve uma fase dele que era só ping-pong. Então, ele começou a fazer curso de ping-pong pela internet. Aqui também tem uma escolinha de ping-pong, ele ia lá para a escolinha de ping-pong, né? Então, olha só que beleza. Pela internet ele aprendia lá a forma de sacar, a forma de cortar e treinava comigo. Eu só apanhava no ping-pong. Comecei a ensinar o menino no ping-pong e nunca mais ganhei dele. Por quê? Desenvolveu pela internet. Então, hoje nós estamos meio que voltando para a época da fogueira. Só que a fogueira hoje chama-se computador, a fogueira hoje chama-se internet. Então nós podemos nos reunir ao redor do computador e cada um conta a sua história, cada um conta a sua mentira, cada um fantasia, né?
cada um conta as suas piadas, né? Veja só, ao redor da fogueira as pessoas contando piadas, tirando sarro de um caçador que caiu, que tropeçou e que o leão correu atrás dele, não é? Então é isso que esses portais de comédia estão fazendo, é isso que eu estou fazendo aqui. Então aproveite essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de aprender quando criança desse jeito, mas estou aprendendo muito ainda pela internet dessa forma, né? Aqui eu sou professor, tá? Mas nos bastidores eu também sou aluno de mais um monte de coisa pelas quais eu sinto vontade de aprender e de continuar aprendendo por causa da vida. Pois bem, aqui então a ideia é essa. Deixa eu ver no meu roteiro se faltou alguma coisa aqui para eu falar para vocês. Faltou assim, olha só. Né? A contação de histórias hoje, né, tem aí as séries. Por que nós somos hipnotizados por tantas séries? Né? Porque as séries contam histórias para nós. As séries contam histórias. Nós aprendemos uma série de coisas vendo séries. Aprendemos muita coisa vendo filmes. Por quê? Por que os filmes captam nossa atenção? Porque são histórias. Nós somos preparados geneticamente, evolutivamente, para aprender por meio das histórias, tá? Por meio da aprendizagem visual, da aprendizagem auditiva. Né? Nós não fomos criados, nós não fomos construídos para aprender da forma como a gente aprende na escola. A leitura é algo que tem, a leitura universalizada é algo que não tem nem 200 anos. Não sou contra a leitura, tenho uma biblioteca aqui de 3.000 livros, adoro ler, tá? Mas esse formato de aprendizagem pelo YouTube é um negócio fantástico. Esse formato de aprendizagem pelo Vimeo, pelo YouTube, pela internet, são coisas que vão simplesmente revolucionar a nossa aprendizagem. Peraí, só um pouquinho, 2 segundos. É isso aí, era meu roteirinho aqui. O vento fez ele voar, mas é simples, é muito simples, tá? Nós estamos então com essa história da aprendizagem pela internet fazendo uma espécie de retorno no outro nível, é claro, né? Ninguém está voltando para a fogueira, mas há uma certa similitude, uma certa semelhança com esse movimento de aprender ao redor da fogueira, aprender com as pessoas contando histórias, aprender com as pessoas que são pessoas como nós, contando como aprendeu isso, como teve sucesso fazendo aquilo, como ganhou dinheiro fazendo isso, como pescou um peixe enorme fazendo isso, com essa isca, como aprendeu a jogar ping-pong, como aprendeu a nadar, como aprendeu a desenhar. As pessoas vão compartilhando e estamos vivendo um momento de super compartilhamento e de super aprendizagem. Então, se você tomar o seu gosto pela aprendizagem de novo, né, perceber que você pode aprender fora da escola muita coisa boa, você vai longe, cara, você vai longe, longe, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Se você curtiu nossa conversa, nosso bate-papo aqui, você dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, tá? Muito obrigado, até mais.